Oi, pessoal. Hoje é a vez de falarmos de Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quando eu não sabia direito da vida espiritual, eu pensava que eu que tinha que me esforçar. Eu tinha que orar zelosamente, eu tinha que cumprir os mandamentos. E eu pensava que eu tinha que fazer algo por Deus. Naquele tempo, o meu conceito era o quanto eu fazia bem e o quanto eu fazia mal. Quando eu fazia bem, eu ficava feliz, ficava contente. Mas se eu fizesse algo mal, eu cometesse pecado, eu ficava desesperançoso, ficava decepcionado. Então, quando eu li um pouco mais a Bíblia, o que é incrível na Bíblia é que a Bíblia ela faz o trabalho de trocar o meu coração. Falando sobre a Bíblia, eu sinto que a Bíblia realmente ela é diferente do meu coração. Tudo o que acontece na Bíblia são coisas que Deus trabalha, não importa o que o homem faz. O enfermo havia 38 anos, ele não levantou e andou porque ele fez algo bem. O cego de nascença abriu os olhos, a mulher surpreendida de adultério sobreviver. Quando a gente vê e pesquisa exatamente essas escrituras, não importa o quanto o homem fez bem ou fez mal. A mulher surpreendida de adultério somente tinha que morrer por causa apedrejada. Mas como ela poderia sair viva dali? Mas ela saiu viva dali por causa que Jesus Cristo fez algo. Não foi nada que ela tenha feito. O homem atacado por salteadores também foi assim. Ele, descendo de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado por salteadores. E ele não foi salvo porque ele fez algo bem. O que a mulher surpreendida em adultério fez foi somente adulterar. O homem atacado por salteadores somente encontrou salteadores. Ali não são eles. A sabedoria da mulher surpreendida em adultério, a habilidade dela falar, não isso. Mas a palavra que veio de Jesus Cristo, dependendo dessa palavra que foi diferente. O homem atacado por salteadores não foi pelo esforço dele, não foi pelo zelo dele. A mulher samaritana receber a salvação. O filho pródigo também é assim. Ele desperdiçou todos os bens do seu pai. Ele estava vivendo de uma forma miserável no chiqueiro. E um dia, esse filho pródigo percebeu somente o quê? Que ele somente poderia morrer ali. Ele voltou para a casa do pai e ele se encontrou com o pai. E o que o pai falou com o filho? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai falou o quê? Trazei a melhor veste. Ponde-lhe anel nos dedos. Sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Aqui não tem nada que o filho tenha feito. Tudo aconteceu pela palavra do pai. A vida espiritual que eu conhecia
O quanto eu fazia bem, o quanto eu fazia mal, estava tudo dependendo disso. Se eu fazia bem, eu estava feliz. Se eu fazia mal, então eu ficava com vergonha. Eu sempre tive esse tipo de vida espiritual. Mas, falando sobre a Bíblia, o que eu pude descobrir? O que eu aprendi, o que eu sabia até agora sobre a vida espiritual, a Bíblia que eu conheci é bem diferente. Na Bíblia aparece muitas pessoas recebendo transformação. E a gente pensa que a transformação vem porque eu me esforço, vem porque eu faço algo, vem por causa do meu zelo. Mas na Bíblia não existe ninguém que tendo feito bem, fazendo bondade, se esforçado que que acabou mudando. A mulher surpreendida do adultério, a única coisa que ela fez foi adulterar. O filho pródigo, a única coisa que ele fez foi desperdiçar todos os bens do pai. Mas entrando a graça do pai, eles começaram a mudar. Então a mesma coisa aconteceu no livro de Mateus. Quando Deus concede a sua graça, Ele concede através da sua palavra. E por muito tempo Deus falou a sua palavra através dos seus profetas. E por último, Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo e falou. Jesus era Deus. Para se aproximar da gente, para que a conversa fluísse bem conosco, propositalmente ele veio em forma de homem. Então, vida espiritual não depende do quão bem e quão mal eu faço, não tem nada a ver com isso. Depende do que Deus faz por mim. A mulher surpreendida em adultério poder viver, ela sobreviveu não porque ela se arrependeu, confessou. Ela não podia fazer nada. Ela somente podia morrer apedrejada. Ela não fez nada. Foi Jesus Cristo quem fez. O homem atacado por salteadores também foi assim. Ele apanhou e ele estava morrendo. Se alguém não o ajudasse, ele não podia fazer nada. Não tem nada que ele tenha feito. Mas o bom samaritano, passando por ele, teve misericórdia dele. Ele não fez nada, ele recebeu a salvação através do bom samaritano. Então, toda a vida espiritual que está apoiada no quanto eu faço bem ou mal, isso daí não é verdadeira vida espiritual, é uma vida espiritual falsa. Se por acaso hoje no seu coração, cada vez que você ora para Deus, eu não faltei nenhum culto do Senhor no domingo por 3 anos. Quando eu estava difícil, eu dei o meu dízimo para Deus. Eu fiz bondade, fiz boas obras. Eu sempre confessei meu pecado e confessei meus pecados. Se entre vocês dizem eu orei, eu jejuei, eu fiz boas obras, fiz trabalho voluntário. Todas essas coisas, por mais que você faça bem, não tem comparação com o que Jesus Cristo fez. Então muitas pessoas querem se satisfazer, querem se alegrar, querem se agradar com essas coisas. Uma coisa que vocês têm que saber, então essa vida espiritual vai acabar fracassando. Se quando vocês partirem desse mundo e ir para Deus, o que eu fiz bem, as minhas boas obras, se entrar um pouquinho sequer disso, você vai fracassar. Porque nós em si somos sujos e maus. Deus não aceita nada que a mão do ser humano tenha feito. Então, quando a gente vai para diante de Deus, a única coisa que Ele aceita é o sangue de Jesus Cristo. Deus, eu vivi no pecado. Deus, eu somente tenho pecado. Eu não tenho como me lembrar de todo o meu pecado. Eu não tenho como falar todos os pecados que eu cometi.
Eu sou uma pessoa completamente adequada para receber destruição e maldição. Mas sabe o que é surpreendente? Jesus Cristo trabalhou por mim. Senhor, não se lembre de nada que eu fiz. Por favor, esqueça tudo isso. E olhando para o que Jesus Cristo fez, somente me deixe entrar no céu. Deus, somente olhe para o sangue de Jesus Cristo. Olhe para o sofrimento de Jesus Cristo. Olhe pela oração que Ele fez por mim. Não olhe nem um pouquinho para mim. Somente olhe para Jesus Cristo e me aceite. Essa é a vida espiritual que Deus deseja. Nós falamos que isso é vida espiritual. Hoje em dia, muitas pessoas não conseguem viver assim. Com o que elas fazem bem, elas querem, com as suas bondades, elas querem ir para diante de Deus. Mas, com a palavra de Deus, Deus quer se aproximar da gente, para que a gente possa livremente conversar com Deus. Imagina se viesse realmente o Deus Todo-Poderoso diante de nós, quanto medo a gente não teria. Mas com essa mesma forma do ser humano, Deus veio em forma de Jesus Cristo. E dentro do coração de Deus, de Jesus Cristo, tinha o Espírito Santo, e através do lábio de Jesus Cristo, Ele queria trabalhar no ser humano. Dentro de Jesus Cristo, o que tem? Tem a glória de Deus, tem a salvação de Deus, tem o poder de Deus, e o mais importante, dentro de Jesus Cristo tem a palavra de Deus. Cada vez que Jesus Cristo abre a boca, o que é que sai? Com certeza não saiu pedaços de ouros, né? Mas cada vez que ele abria a boca, saiu o diamante da boca dele? Não. Cada vez que Jesus Cristo abriu a boca, você sabe o quanto eu sofri morrendo na cruz por causa de vocês? Se eu pensar agora também, eu fico todo arrepiado. Eu morri na cruz por vocês e vocês podem fazer isso comigo. Jesus Cristo não reclamou nem murmurou desse jeito. Cada vez que Jesus Cristo abriu a boca, saía a palavra de Deus da boca dele. Mas o que é incrível? A pessoa que aceitou a palavra de Jesus no seu coração, independente de quem fosse, dentro das pessoas que aceitam a palavra de Deus em seus corações, surpreendentemente, Deus pode trabalhar vividamente dentro dessas pessoas. Deus é um ser incrível. É um ser que nós temos muita gratidão. Então, dentro da palavra de Jesus, se essa palavra entrar no meu coração, qualquer problema, qualquer situação, tudo isso é resolvido. Então, se a palavra de Jesus entrar no nosso coração, essa palavra faz a gente se libertar do pecado, faz a gente se libertar da tristeza, faz a gente se libertar do medo, faz a gente se libertar de todas as coisas. Por isso, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus Cristo continuamente falou a palavra de Deus. Porque Ele proclamou a palavra de Deus. Então, essa palavra fez entrar no nosso coração. Então, a pessoa que aceitou essa palavra no coração, as pessoas que essa palavra entrou em atrito no coração, as pessoas que se encontraram com essa palavra de Deus no coração, essas pessoas que experimentaram a palavra de Deus, para as pessoas que entenderam e aceitaram essa palavra de Deus no coração, quando essa palavra entrou no coração das pessoas, essa palavra expulsou a ira, expulsou a tristeza, expulsou o medo, expulsou a doença, expulsou o medo, expulsou as trevas, expulsou o pecado, expulsou todas essas coisas. E sabe o que é incrível? Essa palavra entrando no nosso coração,
Essa palavra transforma nosso coração num novo mundo. Quando a gente vê essa palavra é tão incrível. Quando eu penso nessas coisas, eu fico tão emocionado. Deus colocou a sua palavra no meu coração. Depois que a palavra de Deus entrou no meu coração, em qualquer lugar que seja do meu coração não tem trevas. Eu tendo muito dinheiro, eu tendo uma boa posição, vivendo uma vida boa. Não é por isso que eu sou feliz. Tem momentos que eu estou feliz e alegre, mas também tem momentos que eu estou difícil, que eu sou perseguido, que eu sou xingado, que eu sou perseguido. Mas sabe o que é incrível? Quando a palavra de Deus está viva dentro do meu coração, ela expulsa tudo isso. Um dia a morte procurou por Lázaro. Lázaro vivia com as suas 2 irmãs e Lázaro estava morrendo. Lázaro, ele não queria morrer deixando suas 2 irmãs. Maria, Marta, façam algo! Maria e Marta foram buscar por Jesus, mas Jesus não veio. E a morte segurou a Lázaro e falou: vem, me segue. Lázaro, porque não conseguia vencer a morte, ele somente pôde ser arrastado por ela. E a morte arrastou a Lázaro. O Lázaro se tornou escravo da morte. Ele estava sendo arrastado pela morte. Por isso que Lázaro, logo depois, acabou indo para o túmulo. Ele passou 1, 2 dias no túmulo. Lázaro estava morto e estava apodrecendo. E já estava começando a feder. Mas Jesus Cristo veio ressuscitar esse Lázaro. Lázaro estava ali no túmulo. Jesus Cristo falou para Lázaro: Lázaro, vem para fora. A morte que estava segurando Lázaro: Lázaro, você é meu escravo. Você não pode fazer o que você quer. Eu vou te dominar. A morte que estava segurando a Lázaro não estava o largando. Então Lázaro, ele foi segurado pela morte e teve que deixar suas 2 amadas irmãs e tristemente ele estava indo para a morte. E o Lázaro morreu e foi para o túmulo. E lá fora veio a palavra: Lázaro, vem para fora. E ele escutou essa palavra. O quê? Essa palavra é de Jesus. Essa palavra é de Jesus. Essa voz é de Jesus. Eu não posso segurar o Lázaro. Senão Jesus Cristo vai me matar. Senão eu vou acabar morrendo na mão de Jesus. Então, na hora, a morte largou Lázaro e fugiu. Quando ele fugiu de Lázaro, o Lázaro se libertou da morte. A palavra de Jesus trabalhando em Lázaro, Lázaro se levantou na hora. E ele começou a levantar e andar. Então, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Vocês podem pensar que essa palavra da Bíblia não é nada grande. Mas a Bíblia está falando sobre a palavra que saiu da boca de Deus. O livro de Jeremias. O livro de Jeremias está escrito: Isaías. Isaías também escutou a palavra de Deus e escreveu. Os Salmos também. Davi escutou a voz de Deus e escreveu. O livro de Mateus também. O Mateus, ele escutou a palavra de Deus e escreveu. Então, 40 pessoas escreveram esse livro, eram pessoas diferentes, mas cada um deles, escutando a palavra de Deus, foram escrevendo.
Então, essa palavra foi espalhada quando Jesus estava no Mar da Galileia. Mateus, ele não tinha um gravador, mas ele escreveu tudo exatamente e escreveu esse livro de Mateus. Essa palavra venceu a morte, a palavra venceu o pecado, a palavra venceu a doença. Naquele tempo tinha um leproso. Ele escutou a palavra de Jesus. Ele não é simplesmente uma pessoa. Ele é uma pessoa de Deus. Ele é Deus. Se eu escutar a palavra dele, eu vou ser curado dessa lepra. Eu posso ser sarado. E ele foi para diante de Jesus. Senhor, se queres, pode me curar. Mas o que Jesus falou? Se afasta de mim. Eu não gosto de ver leproso. Você está me atrapalhando e eu estou ocupado. Jesus não fez isso. Se tiver alguma Bíblia que esteja escrito assim, então eu acho que as pessoas teriam reclamado bastante de Jesus. Jesus Cristo, acho que ele acha eu muito chato. Eu falo que eu preciso de Jesus e ele fala que estou ocupado. Não, Jesus Cristo não é assim. Eu quero, fica limpo. Jesus Cristo falou que ele quer. O que Jesus Cristo quer? Ele quer que aquele homem continue leproso ou que ele seja curado? Jesus Cristo deseja com que você continue com câncer ou que você seja curado do câncer? Jesus Cristo quer que você continue no pecado ou se liberte do pecado? Jesus Cristo quer que você continue na desconfiança ou que tenha certeza na esperança? Jesus Cristo quer que você continue na tristeza, na infelicidade ou que você fique na felicidade? Jesus falou para o leproso: quero, fica limpo. Sabe o que é incrível, pessoal? Ele é Deus. Quando ele falou isso, ele foi curado da sua lepra na hora. É uma coisa incrível. Essa palavra entrando no ouvido do leproso, porque essa palavra entrou em atrito com o coração do leproso. Essa palavra entrou no coração do leproso. Quero, fica limpo. Então essa palavra entrou no leproso e expulsou toda a lepra do corpo do leproso. Se a palavra de Deus entrar no seu coração, ele vai curar toda a sua doença, ele vai expulsar todo medo, ele vai expulsar toda a tristeza, ele vai expulsar todo o sofrimento, toda a dor. E a gente pode ver ele conduzindo por um caminho abençoado. Todos os dias de manhã eu acordo e leio a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, vem um outro pensamento e começa a dominar meu coração. E eu, às vezes, lendo a Bíblia, eu penso sobre ela. Enquanto eu penso sobre a Bíblia, meu coração fica cheio do coração de Deus. Quando o meu coração fica cheio do coração de Deus, desde então, todo medo do meu coração, a preocupação, a tristeza, todas essas coisas vão embora. E a verdadeira paz de Jesus Cristo, a verdadeira graça, entra no meu coração e pode tomar lugar. Por isso, Jesus Cristo curou o leproso com a palavra que saiu da boca dele. Assim que a palavra que saiu da boca dele entrou no coração do leproso, ele pôde ser curado da lepra.
Por isso, no seu coração, se você tiver problema, o problema é que o seu coração fica cheio de outra coisa e não da palavra. Mas se a palavra entrar no seu coração, nada se torna problema. Jogue fora todo o pensamento do seu coração e aceite a palavra de Deus no seu coração. Essa palavra é Deus. Porque assim a paz de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, a grande bênção de Deus vai poder estar no seu coração. Por que o leproso foi curado da lepra? Porque entrou palavra. Assim também vocês. Antes da palavra de Deus entrar no nosso coração, o nosso coração estava cheio de pensamento. Então o nosso coração fica doente e acaba. Mas se entrar a palavra de Deus no nosso coração, essa palavra termina com todo o pensamento e essa palavra, e dentro da pessoa que tem a palavra de Deus, nada se torna problema. A treva não se torna problema. Nada se torna problema. E eu acredito assim que ele vai te encher do evangelho dele. Então, no livro de Mateus, Jesus Cristo, ele se vestiu, com a palavra se vestiu do corpo do ser humano e veio para essa terra. Jesus é um tanque de palavra. Então, enchendo o coração com a palavra, cada vez que ele abriu a boca, saiu a palavra. Então, quando entrou a palavra, qualquer pessoa que seja, curou todas as coisas e criou o mundo de Deus. Muito obrigado. Até a próxima.